A paz do Senhor, irmãos. Eu quero dividir com vocês hoje meu devocional que está no livro de Mateus, no capítulo 4, no versículo 16. Que é assim que Jesus sai, que ele vem do deserto, que ele ficou os 40 dias no deserto, que ele passou pela tentação do diabo, que ele venceu o diabo ali pelo poder da palavra. E aí ele sai da cidade dele e ele vai para Cafarnaum, que é onde ele vai começar de fato o ministério dele. E aí ele fala no capítulo 16: o povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. A gente sabe que Jesus é a luz, né? Jesus é a luz do mundo. Jesus é a brilhante estrela da manhã. E a gente sabe que a trevas é o mundo, é tudo que está aí fora, né? Que tudo que está longe da presença do Senhor. Porque a gente sabe que quando entra a luz, as trevas são dissipadas, né? Então, esse texto se refere a lugares onde não está a presença do Senhor. Mas o que me chamou a atenção nesse texto foi o fato do Senhor falar de dois povos. Um povo que jazia em trevas e um que viviam na região e sombra da morte. Lá no Salmos ele fala, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Então é um lugar que existe. E a gente sabe que é um lugar espiritual e que a gente sente ele de várias formas, né, na nossa vida, por meio de tribulações, por meio de situações que atingem tanta parte da nossa vida, né? Seja a nossa vida sentimental, nossa saúde, nossa vida financeira, todas as áreas da nossa vida. No momento que a gente está em Cristo, nós somos transportados, né, do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz, né, o reino do Filho do teu amor. Então, nós estamos no reino de Deus, e aqui a própria palavra fala que é chegado o reino de Deus. Deixa eu ler aqui, que é o próximo, o 16 foi o que eu li, né, que é o povo que jazia em trevas, viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Mas o seguinte, o 17, ele fala: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Então, assim, nós estamos vivendo o reino de Deus nesse mundo. Por isso que na oração do Senhor, ele fala, quando Jesus está orando por nós, ao Pai, antes dele ir para a crucificação, ele fala: Pai, eu oro aí por aqueles que ainda vão vir. E eu não peço para o Senhor tirá-los do mundo, né? Mas eu peço que o Senhor os guarde, porque a gente vive no mundo, então a gente está aqui. Só que nós somos a luz do mundo, porque nós trazemos em nós o mesmo Espírito que há em Jesus Cristo, que é o Espírito Santo de Deus. E é Ele que é a luz, é Ele que resplandece, é Ele que brilha, não somos nós. Nós sozinhos somos só pó, carne, né? Viemos da terra e da terra para a terra nós retornaremos. O que nos faz brilhar é o Espírito Santo de Deus em nós. Mas o que eu quero falar é sobre esses dois povos que ele cita. Um povo que jazia em trevas e um povo que viviam na região da sombra da morte. Então, jazia em trevas, esse verbo jazia, ele vem exatamente de sepultar, de morte mesmo, morte física. Então aqui ele está falando que existe um povo nessa terra que vive como se estivessem de fato mortos, porque eles não têm a luz do Senhor. E tem um povo, o povo que viviam, então esse povo vive. Então é um povo vivo, na região da sombra da morte. E para esses aí, resplandeceu-lhes a luz. E o que jazia em trevas viu a grande luz. Gente, ele está falando de Jesus. Jesus é a luz para nós, vivos. Jesus é para nós o nosso caminho, a nossa verdade. E para aquele povo que não conhecia, aquele povo que estava morto, Jesus é a luz, só que ele resplandece. E ele resplandece por meio da palavra. E é por isso que a gente tem que levar o amor de Deus aonde quer que a gente for, aonde quer que a gente pisar, com quem que a gente conversar. Porque esse povo só vai conhecer Jesus muitas vezes, infelizmente, por meio da nossa boca, pelo que a gente fala, pelos nossos atos. Porque são pessoas que não têm contato nenhum com a luz, não têm contato qualquer com a palavra do Senhor Jesus. Às vezes são pessoas próximas a nós,
E nós, como embaixadores do reino de Deus, nós que vivemos no reino de Deus, porque no dia que você entregou sua vida para o Senhor Jesus, você foi transportado. Agora você é membro de um reino. E você tem que fazer valer a sua nova identidade. Você é filha de Deus, você é filho de Deus. Então, a gente como luz, nós temos que falar do Senhor e falar em amor. Porque não adianta você pegar uma pessoa que está no mundo, que está morta. Como que um morto vai entender alguma coisa? Um morto, se você não trocar o morto, não vestir o morto, ele é sepultado. Ele não é nem sepultado, ele é largado. Onde ele caiu, ele fica. Ele não tem direcionamento, ele não tem noção, ele não tem percepção, ele não tem nada, ele está morto. É um pedaço de carne morta, que é onde você larga, fica. Mas o que vem? Esse povo viu a grande luz. É Jesus em nós hoje. Então nós somos a luz e nós temos que levar, resplandecer essa luz. Então, para muitas pessoas próximas a você, pessoas que estão ao seu lado muitas vezes, eles nunca vão abrir uma Bíblia Sagrada. Eles não vão pegar uma Bíblia Sagrada e por curiosidade resolver falar, eu vou ler essa Bíblia. Não, eles não vão fazer isso. Claro que para o Senhor nada é impossível, e se o Senhor assim quiser fazer, Ele assim fará. Mas Ele falou, ide e fazei discípulos. Ele já nos comissionou a fazer isso. Então essa é a nossa missão enquanto filhos de Deus. Então vamos levar a luz de Jesus, vamos levar para que esse povo veja a grande luz, que é Jesus. E aqui ele fala de um povo que vive na região da sombra da morte. Já é um povo vivo. E a gente sabe que esse povo vivo, nós fomos ressuscitados com Cristo. No dia em que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, ele foi o primeiro entre muitos irmãos. Ele já nos ressuscitou com ele. Então, um dia a nossa carne vai ficar, vai apodrecer e vai desfazer. Só que o nosso espírito já não vai estar mais aqui. Nosso espírito vai estar com o Senhor, ressuscitado no Senhor. Porque o nosso corpo vai ficar, mas nós não, nós vamos com o Senhor. E esse povo já é um povo que conhece Jesus. Porque o primeiro povo viu a grande luz. O segundo povo resplandeceu-lhes a luz. Ou seja, pessoas que já conhecem o Evangelho, pessoas que conhecem Jesus, mas ainda não foi. O rosto, Jesus ainda não resplandeceu, a pessoa ainda não amadureceu, não cresceu. Aqui é aquele povo que acabou de conhecer Jesus. Aqui é aquele povo que ainda está na sombra da morte, sabe? No vale da sombra da morte. Aqui é aquela pessoa que precisa ainda de apoio, que ainda precisa todo dia de uma palavra. E nós precisamos todos os dias, porque é o nosso maná, é o nosso verdadeiro alimento. O Senhor Jesus disse que a gente não viveria somente de pão e água, mas toda a palavra, né, que sai da boca de Deus. E é um povo que precisa. E para esse povo, Jesus está aqui também. Jesus veio para todos. Jesus morreu por todos e para todos. Então, o nosso papel enquanto filhos de Deus é resplandecer Jesus Cristo. É fazer com que Ele brilhe todos os dias. Porque a glória é do Senhor. É para a honra do Senhor. E nós só somos embaixadores desse reino, que é o reino de amor, de paz e de alegria. É isso que a gente tem que levar para aqueles que estão próximos a nós, que estão ou em trevas, né? Que aqui ele fala, jazia em trevas. Pessoas que ainda não conhecem a palavra. E pessoas que conhecem, mas ainda não vivem a palavra. Talvez ainda não tiveram um encontro genuíno. Ou então ainda está caminhando por uma intimidade com o Senhor. Jesus veio para todos. E nós, enquanto os filhos de Deus, temos que resplandecer a luz do Senhor. Temos que levar a luz do Senhor. Porque a palavra diz, essa palavra resplandeceu, cintilou, brilhou. É isso. Imagina a gente estar num túnel escuro, que a gente não enxerga a luz, aí de repente você vê aquela luz lá no fundo, pequenininha. É Jesus vindo. É chegando o Evangelho. Nós somos embaixadores do reino de Deus. Temos a grande missão nessa terra de falar do amor de Jesus. E que você hoje seja enchido, preenchido
do amor de Deus e que você possa levar para esses dois povos, porque eu tenho certeza que, como eu, você também conhece esses dois povos. Que nós possamos levar a luz de Jesus, brilhar, resplandecer a face de Jesus em nós, para que esse povo que está em trevas, para esse povo que está na sombra da morte, do vale da morte, possa encontrar Jesus verdadeiramente e ser fortalecido, ser restaurado, muitas vezes ser reconstruído, porque o mundo é mau e ele machuca e ele deixa um monte de ferida aberta, mas só Jesus tem bálsamo para tratar todas elas e curar todas elas. Jesus é o caminho, gente. Jesus é a vida. Jesus é tudo. Jesus é a brilhante estrela da manhã. E que nós possamos levar o amor de Cristo aonde quer que nós fomos. Pensando sempre, não por falar para ser aquela pessoa chata que incomoda. Não provocando ou mesmo criticando, julgando. Nós não fomos chamados para julgar. Nós não fomos chamados para ser irritantes. Nós somos chamados para fazer discípulos. E o discípulo, ele segue seu mestre. E você só segue quem você ama, quem você respeita, quem você vê algo diferente. E que você fala, não, essa pessoa é diferente, eu quero fazer como ela. Nós estamos seguindo a Jesus. E o intuito é fazer com que essas pessoas sigam a Jesus. Porque Ele é o caminho. E nós só somos a ponte entre Jesus e essas pessoas. É só isso que nós somos. Nosso papel como embaixadores é falar do reino de Deus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Jesus está voltando. O Rei está voltando. E a gente só tem que anunciar isso. Arrependa-se. Jesus te ama. E Ele te aceita do jeito que você é. E é Ele mesmo que vai te mostrar o que você precisa mudar, o que você precisa aprender para viver um pouco melhor, para sair desse vale da sombra da morte. Porque às vezes, irmãos, a gente culpa o inimigo de tudo. E ele sim, ele interfere muito na nossa vida. Mas tem atitudes que somos nós que escolhemos errado. Atitudes que nós plantamos errado. E a gente sabe que tudo que é plantado é colhido. Por isso que a gente tem que plantar coisas boas, para que a gente possa colher coisas boas. Porque se a gente plantar, a gente vai colher. Não tem, isso é uma lei que o Senhor deixou lá atrás em Gênesis, que é a lei da semeadura. Tudo que nós plantarmos, nós vamos colhermos. Então, vamos plantar coisas boas para a gente colher coisas boas. Mas, graças a Deus, a palavra de Deus diz que o Senhor não leva em consideração o tempo da ignorância. Então, hoje, se o Senhor chegar e abrir seus olhos, começa hoje a mudar a tua plantação. E lá na frente vai ser tudo diferente. Porque às vezes esse vale que nós estamos atravessando foi escolha nossas. Escolhas que muitas vezes é realizada na ansiedade, na angústia, na necessidade. E não coisas que às vezes a gente reflete, para e pensa. Fala, o que o Senhor tem para mim? Será que todas essas escolhas que eu fiz, eu consultei o Senhor? Eu acho que não. Porque todas as vezes que eu passei por uma dificuldade, eu creio que eu passei porque eu escolhi errado. Porque se eu tivesse escolhido ou consultar o Senhor, a palavra diz que o Senhor nos ama. Ele deu Jesus para morrer no nosso lugar. Você acha que Ele queria que a gente passasse por uma coisa difícil? Que a gente permanecesse no vale da sombra da morte? De jeito nenhum. Foram escolhas que nós fizemos que nos levaram a esse ponto. Só que Jesus é todos os dias. Jesus é renovo. Jesus nos dá força para continuar. É Ele que nos põe de pé. Então hoje a gente vai começar a fazer diferente. Hoje a gente escolhe diferente. Vamos escolher a melhor parte, assim como Maria. Maria escolheu a melhor parte e isso não será tirado dela. Vamos nós escolher a palavra do Senhor. Vamos nós escolher o melhor caminho. Vamos nós escolher sair desse vale da sombra da morte. Tem coisas que plantamos e estamos colhendo, mas hoje a gente pode plantar diferente, tá bom? Isso é uma reflexão. Eu espero que o Espírito Santo converse, fale com vocês e que se isso fez sentido para você de alguma forma, eu peço que você curte, compartilhe, porque eu só estou fazendo esse trabalho, eu chamo como um trabalho, porque eu preciso entregar um pouco para o Senhor de tudo que Ele me dá.
E tudo que Ele me dá vem pela palavra. E como eu sei que tem um monte de pessoas que estão precisando. Então receba essa palavra do Senhor Jesus. Venha participar desse reino. Esse reino é um reino lindo de paz, de amor, de vida, de alegria. É o reino de Jesus Cristo. Venha, irmãos, venha fazer parte. Saia aí dessa sepultura, que é um povo que está dentro da sepultura. E é um povo que está no vale da sombra da morte, e a gente está aqui para dar a mão. Porque juntos fica mais fácil da gente se erguer pela palavra do Senhor. Fiquem na paz do Senhor e até a próxima.